Nosso assunto de hoje é o Decreto das Armas, editado pelo governo Bolsonaro. Um assunto polêmico. Para falar a respeito dele, estamos na mais antiga escola de tiro para civis do país, a Magaldi, em Porto Alegre. Vamos falar com Dempsey Magaldi sobre a legislação, o que vem por aí e, principalmente, se nós que não vamos andar armados nas ruas, temos o que temer. Fique com a gente. Casa bonita, sofisticação em todos os estilos. Comigo, Dempsey Magaldi, há 41 anos, trabalhando em uma escola de tiro para civis, fundada pelo pai dele. Com 18 anos, ele já estava aqui. Dempsey, obrigado por nos receber. Prazer estar aqui contigo. Prazer é todo meu, voltarmos aqui a esse canal aqui, discutirmos e apresentarmos esse assunto aí, que temos um conhecimento grande aí nessa área, né? Então vamos procurar trazer esse esclarecimento ao público e esses debates e as questões também que palpitam e que se tornaram polêmicas com a publicação do decreto 9785, que é uma promessa de campanha do deputado, deputado Jair Bolsonaro, né, candidato hoje presidente da República, que então estabeleceu esses novos critérios aí que nós estamos aqui para debater, discutir e apresentar para as pessoas. De 1º de janeiro para cá, cresceu muito o número de interessados em fazer curso de tiros? Na verdade, Felipe, nós temos dados estatísticos que mostram isso aí, que houve uma aceleração desde 2014. Nós temos, de 2014 a 2018, o número de CACs em todo o território nacional, pelos dados da DFPC, eles aumentaram, cresceram em 500%. Então vamos explicar para o nosso telespectador o que são os CACs. CACs é a sigla que se denomina colecionador, atirador e caçador. Então são pessoas que são os desportistas, atletas registrados num clube de tiro, no Exército e nas confederações de tiro. Então são atletas e têm um tratamento distinguido especial em função do desporto. Até a primeira medalha olímpica de ouro no Brasil, da história do Brasil, né? Lá de 1938, já foi na medalha de ouro, foi no tiro. A nossa primeira medalha de ouro da história do nosso país. Então de 2014 para cá já cresceu? Isso, cresceu. Esse ano cresceu mais ainda? Tem alguma, vocês notam isso? Sim, ou está no crescimento a partir de 2014? Não, nós já viemos assim com uma demanda aquecida desde esse período que nós notamos, 2014 até agora, e agora com a era do novo governo, que está abrindo o mercado no sentido de se promover a habilitação, a facilitação do acesso às armas, a compra e limitação com quantidades de armamento, munição. Nós temos uma legislação mais flexível em relação à importação, em relação a uma série de outras questões, até impostos e taxas e tudo. As próprias taxas, o decreto também está reduzindo essas taxas de porte de arma em relação aos valores praticados, porque antes o porte de arma, antes do decreto, o porte de arma era previsto, a taxa era paga por arma, não por pessoa. Então hoje tu paga os mesmos R$ 1.500, que não se pode alterar o valor da taxa, mas esses mesmos R$ 1.500 servem para todos o teu arsenal de armas que tu tiver registrado em teu nome. Então tu pode portar qualquer uma das tuas armas e de qualquer um desses calibres. Houve uma ampliação da quantidade de calibres, né? Então hoje, pelo decreto, nós podemos portar uma 9mm, uma 40, uma 45, um 357 Magnum, um 44 Magnum. São calibres que estão dentro dos limites que o decreto estabeleceu como regulamentares. Então o cidadão vai poder ir na loja de arma, no comércio, comprar esse armamento, armamento importado, armamento nacional. Ele vai ter a opção
E o próprio decreto também prevê aí algumas reduções que vão ser estudadas e vão ser avaliadas para se reduzir as taxas de importação para não tornar o produto sem capacidade de competição. A grosso modo, nós voltamos para a situação que a gente vivia lá na década de 80, 90, antes dos anos 2000, com o Estatuto de Desarmamento? Eu diria que avançamos muito em relação a esse período, porque esse período, tu está falando lá da Lei 9437. A 9437 de 97, desse período aí, ela regulava com flexibilizações, ou seja, o porte de arma era expedido pelas polícias estaduais. Então, nós tínhamos nessa época, Felipe, 45 mil portes de arma no Rio Grande do Sul. Então, isso é histórico, isso é um dado histórico que nós temos. Como fazer uma comparação? Mas não vai ser um bang-bang, não vai haver que é o medo das pessoas e o que as pessoas criticam quando olham o decreto. Sim, uma proliferação de armas, uma facilitação, daqui a pouco no trânsito, daqui a pouco numa situação assim de brigas domésticas, de violência, até não vai estimular mais as pessoas. Bom, nós tivemos 45 mil pessoas com porte de arma no Rio Grande do Sul, nos anos 80, nos anos 90, só nos anos 90 nós temos esse dado especificamente. Quais eram os registros de crimes cometidos com porte de arma, por pessoas com porte de arma? Estatisticamente eu posso te dizer que era zero, estatisticamente. Certo. Nós podemos ter casos pontuais para dizer, olha, houve uma aqui ou outra acolá, mas em índices praticamente zero. Por quê? Porque a pessoa que tem um porte de arma, ela tem uma responsabilidade. Se ela tem uma carteira de habilitação, ela tem uma responsabilidade, ela tem uma licença, ela tem uma autorização, ela tem que usar isso com responsabilidade. Naquela época era exigido o curso e o psicotécnico? Na legislação não exigia nem o curso e nem o psicotécnico que se tenha esses filtros, embora se recomendasse. Tá. Porque a Magaldi já atuava desde 1978, então o que as pessoas? As pessoas voluntariamente procuravam se habilitar através de um curso de tiro e depois... Não era obrigado, mas as pessoas procuravam. A obrigação de curso, ela veio com a Lei 10.826, com o Estatuto do Desarmamento, que previu, então, legalmente, a necessidade da habilitação técnica e psicológica, que são filtros que eu defendo a proposta do decreto do governo com esses filtros. Veja bem que isso é muito importante. Nós não podemos ter uma deliberação geral onde as pessoas simplesmente, não, eu vou na loja, compro a arma, põe na cintura e já... Você nasceu em 1960. Me diz o seguinte, quando tu tinha 18 anos, 1978, o delegado Magaldi criou a escola. Exato. O que acontecia naquele momento para se criar uma escola de tiro para civis? É a primeira do Brasil. Era uma curiosidade das pessoas? O que estava acontecendo? Exatamente. A coisa começou bem assim, de uma maneira bem empírica. Meu pai era, além de delegado, era professor da Academia de Polícia. E o que acontecia? Disse assim, Magaldi, eu tenho uma arma em casa, mas tu sabe que essa arma me representa uma preocupação, porque eu não tenho uma orientação e não sei aonde, então tu é professor, tu é delegado. As pessoas compravam arma e eram não várias as lojas que vendiam armamento. Claro. Levavam a arma para casa, mas não tinham preparação nenhuma. Não tinham orientação e não tinham aonde fazer, não existia aonde fazer. Então, pediram para o meu pai, uma turma de amigos, em 1978, pediu assim, Magaldi, vamos nos dar uma instrução num final de semana. Fomos a um clube de tiro, fizemos a instrução, eu tinha 18 anos na época. Tu atira desde quantos anos? Desde essa época de 18 anos, que eu já comecei... Como guri ali, filho de delegado, tu não pegava? Claro, sim, mas eu fui criado dentro de delegacia de polícia, Felipe. Eu sou do meu pai, na época em que ele era delegado, hoje está aposentado, mas na época em que ele atuava, ele sempre morou em delegacias de polícia no interior do estado. Então, nós moramos em várias cidades do interior do estado e o delegado regional, que era a função dele, que trabalhou muitos anos com isso, em várias regiões, morava no prédio da delegacia de polícia. Então, eu me criei ali no meio, com funcionários policiais e tudo, e vivendo muito intensamente esse meio. Mas em relação assim, ao início da coisa,
Começou de uma forma muito empírica, onde as pessoas precisavam da instrução. Depois nós fomos ver que houve um aperfeiçoamento da própria legislação e uma adequação do próprio Congresso Nacional, que votou e exigiu esta habilitação técnica, que passou a ser uma condição exigida para o usuário de arma. E isso está em perfeita sintonia, e o decreto não alterou isso. O decreto mantém exatamente esses pré-requisitos, porque não há... E até ampliou em relação a alguns aspectos que viram no decreto, que não tinha na Lei 10.826, que é a cautela na guarda da arma. Então, essa é uma das coisas que as pessoas essa cautela também... não é meio fajuta, assim, porque, tem que ter um cofre, não, tem que estar no armário, ela tem que estar... Como é que é isso? Existe um processo disponível de fiscalização, de orientação. Primeiro, a legislação, ela estabelece a responsabilidade ao cidadão. Então, ela parte do pressuposto de que tudo que o cidadão declara, diz, é verdadeiro. Se ele disser que ele tem um cofre, não precisa fiscalizar se ele tem ou não o cofre. Mas, se houver um incidente com esta arma e esta arma não tiver o cofre, ele vai ser criminalizado por isso. Porque ele vai responder criminalmente que ele deu uma informação inverídica. Então, a responsabilidade desse cidadão, é muito maior hoje com a legislação. Maior porque ele tem responsabilidade com relação a isso. Se ele não tiver a cautela devida que ele disse que teria com a arma, ele vai responder. E, inclusive, o que não era previsto no Estatuto era o cancelamento do registro, o cancelamento do porte, mediante qualquer infração penal de fraude, a embriaguez, a bipolaridade, a reprovação em algum exame psicológico de aptidão ou aptidão técnica. Ele tem que demonstrar-se permanentemente como alguém apto, que nem alguém está apto a dirigir o seu veículo, ele tem que comprovar que ele está realmente apto. Agora, se aquele indivíduo está usando o veículo dele dirigindo bêbado ou alcoolizado, as penas são severas. Para o porte de arma é a mesma coisa. Então, ele não pode usar ou fazer o uso desta arma de maneira irresponsável. Então, ao mesmo tempo em que a legislação e o decreto te dá esta liberdade de escolha, eu digo liberdade de escolha porque nós podemos escolher. Quem não quiser andar armado, não precisa andar armado. Quem acha que esta é uma atividade que envolve risco, que envolve uma responsabilidade, realmente envolve, a pessoa tem que ter um grau de atenção, de responsabilidade. Se tu pilota um avião, pilota um automóvel numa corrida, em alguma coisa assim, tu tem que estar extremamente atento ao que tu estás fazendo. Quem tem uma arma e possui uma arma tem que estar atento a todas as situações de risco e estar com a possibilidade, que é o que nós mais recomendamos aqui nas nossas aulas, porque o curso não é só prático, não só habilita a prática, é importante trabalhar a decisão de tiro e o comportamento psicológico do da pessoa. Que é o que tu vai fazer na prática, que é Uma coisa é ir para o estande de tiro, dar tiro, alvo parado, 10 metros, 20 metros. Outra coisa é uma situação de rua, alguém com uma arma, tiro, bala comendo, e é outra situação. Eu sempre digo o seguinte, Felipe, quem participou de um tiroteio, já esteve numa linha de frente, esteve numa situação, num confronto, sabe muito bem o que eu estou falando, sabe o que é isso. Por isso que nós dissemos o seguinte, o princípio de emprego da arma, ele deve prioritariamente se dar, e ele aprende isso nas nossas aulas, no sentido de o indivíduo armado poder perceber uma situação de ameaça e tratar aquela situação de ameaça sem a necessidade do confronto. Porque se o meliante lá perceber que tu está armado, que tu está apto e tu tem condições de te defender, ele não tem por que te atacar, porque ele percebe que tu não é uma vítima fácil, vulnerável, aonde ele pode tirar vantagem de ti e te tomar o que ele bem entender. Então, o princípio de defesa com a arma, ele é muito mais no caráter preventivo do que no caráter reativo. O caráter reativo, ele é a exceção. Ele é aquele momento é crítico e que tu tens que tomar eventualmente a decisão de tiro em função de tu não ter uma outra alternativa. Porque a tua alternativa é morrer ou lutar, pelear
pela tua vida, pela preservação da tua vida. Quem me conhece sabe, eu disse isso várias vezes no rádio, né? Porque eu estava no rádio, já disse também na TV. Defenderei o direito das pessoas de andarem armadas, porque é um direito das pessoas, mas eu particularmente não vou andar armado, não, né? Então é uma situação, não é contraditório, não, eu acho que as pessoas podem ter o direito desde que bem preparadas. A questão é a seguinte: basta ir a um clube de tiro, fazer um cursinho em um clube de tiro, pedir o porte de arma e todos poderão ter esse porte de arma. Do jeito que está a situação, a gente vai ter uma proliferação de armas, de direito a porte de armas no Brasil? Veja bem, isto é uma, vamos dizer assim, uma afirmação falsa, porque... A gente tinha 45 mil lá quando era permitido daquela forma, e agora? Certo. O que tu imagina? Tá. O que acontece é o seguinte: a pessoa vai fazer um curso de tiro. Primeira etapa, habilitação técnica, tá? Então, tu vai ter a habilitação técnica. Então, bom, esse curso, ele se compõe de 14 horas aula. Tu tem instrução teórica e prática com revólver, prática com pistola, tu aprende a montar, desmontar, limpeza, lubrificação e todas as técnicas necessárias e todas as dicas comportamentais de como agir com essa arma dentro da lei, dentro da legítima defesa e dentro do que a legislação estabelece. Ou seja, a pessoa que fez um curso de tiro, ela tem toda essa informação e toda esta orientação para usar corretamente. Aonde que essa arma deve estar? Ela pode ser uma ameaça, um risco, representar um risco, se ela não estiver no lugar certo, na hora certa. Então, no carro, em casa, no corpo, para portar, aonde que essa arma tem que estar? Então, se a pessoa não souber isso, ela poderá ter alguns problemas no emprego desse equipamento. Então tem que ter essa formação. A partir dessa formação, a pessoa vai se filiar ao clube de tiro, e esta filiação ao clube de tiro, ela passa por alguns critérios. Ou seja, ninguém se filia a um clube de tiro ou faz um curso de tiro se não tiver checado seus antecedentes criminais, se tiver respondendo a algum processo criminal na polícia, indiciado ou na justiça, né? Veja bem, indiciado, ele não é um criminoso, ele tem uma suspeita, sim, mas mesmo assim ele já é cerceado. Então, há um controle rigoroso sobre essa condição. Bom, depois ele vai se registrar no clube, na confederação de tiro, no exército, que vai fazer um registro, que vai fazer uma vistoria nas condições de guarda dessa arma dele, de segurança. Então, ele vai ser exigido uma contrapartida em relação ao número de vezes em que ele tem que treinar pelo menos 8 vezes por ano para manter esta condição de CAC, né, atirador. Isso é sério mesmo? Isto é fiscalizado. Os clubes são obrigados. No Brasil a gente sabe que lei tem para tudo, agora fiscalização... Felipe, o Exército tem uma fiscalização sobre os clubes de tiro atualmente, eu posso dizer, rigorosíssima. Tá? Então eu posso te dizer assim, ó, dificilmente passa um mês, não estou falando de semestre, passa um mês sem a fiscalização do Exército em um clube de tiro. Bate aqui todo mês. Bate aqui, fiscaliza tudo, armamento, munição, usuários, guias, documentação, nós apresentamos estoque, se estiver faltando um tiro, aquilo ali é auditado. Uma munição, opa, o que houve aqui e tal. Então, assim, tudo é auditado, é fiscalizado, é acompanhado, né? E existe essa fiscalização ela é efetiva, sim. Eu duvido que existam instituições ou órgãos na atividade comercial, na atividade produtiva, em qualquer atividade que seja tão fiscalizada quanto a esta atividade com armas. Eu te perguntei pelo crescimento do número de interessados em clubes de tiro a partir de janeiro desse ano, quando assumiu Bolsonaro. Uhum. Menores de idade, como é que vai funcionar isso para menores de idade, que é uma preocupação? Pais traziam antigamente filhos para assistir aula, para fazer aula, qual era a legislação, o que acontece